No trecho da segunda carta aos Coríntios, que nos toca hoje ler, São Paulo faz um elogio comovente à igreja dos macedônios. Ele diz: queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Nós, em geral, quando escutamos essa expressão, a graça de Deus foi concedida, foi dada, nós a conectamos imediatamente a um favor recebido. A graça de Deus foi dada a fulano, cicrano. No caso, em que consiste essa graça? Diz São Paulo: com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Então São Paulo menciona a extrema pobreza dos macedônios, as suas tribulações. Mas esta pobreza e essas tribulações como que explodiram em tesouros de liberalidade, tesouros de generosidade. Que tesouros são esses? Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos em Jerusalém. São Paulo estava organizando uma imensa coleta em favor dos santos de Jerusalém, e estes irmãos, que estavam em meio a imensas tribulações e a uma pobreza extrema, pediram, salienta São Paulo, por sua própria iniciativa e com muita insistência, para participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Isso é graça. Graça não é algo apenas que nós recebemos. Graça é a capacidade de dar que nós recebemos por parte de Deus. Não é apenas uma acolhida pacífica. Graça é a nossa colaboração com o Senhor em ofertar, em dar, porque o amor precisa se traduzir em gestos. Não pode ficar apenas em alegações, em boa retórica, em palavras. O amor precisa exprimir-se em atitudes tangíveis, observáveis, coisa que a nossa geração materialista é incapaz de fazer, justamente porque perdeu a graça. Jesus diz aos apóstolos: de graça recebestes, de graça deveis dar. Porque a graça comporta exatamente essa dupla dinâmica, que é a dinâmica do fluir, da não retenção, de quem recebe uma torrente tão forte, tão intensa e tão cheia que não consegue segurar para si. Isso só pode acontecer no âmbito do espírito.
Só quem realmente é espiritual consegue viver assim. Por quê? Porque no âmbito da matéria, a tendência do homem é sempre conservar para a sua própria subsistência, sempre armazenar. Nós todos podemos correr o risco de incorrer na condenação da parábola do rico avarento, que criou celeiros para armazenar as suas riquezas, mas que era pobre diante de Deus justamente porque não cooperava. Pobre no sentido negativo, não tinha liberalidade, não era generoso. Apenas quando nós resolvemos colaborar, entregar, que nós nos abrimos para receber mais. É assim que funciona. São Paulo diz, indo além de nossas expectativas, eles colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa pela vontade de Deus. Que coisa impressionante. Que edificante exemplo da comunidade da Macedônia, que chegou a surpreender, a trazer um tipo de admiração sobre o coração de São Paulo. Eles me assustaram, é o que ele está dizendo, com a enxurrada de colaboração que eles tiveram. Às vezes nós, no meio de uma tribulação, no meio de um período difícil, corremos o risco de querer sucumbir à mesquinharia. Nós estamos passando por um momento difícil, tempo de pandemia, crise econômica, dificuldades. Nós não podemos ficar tão focados em nossos problemas que percamos a perspectiva de que nós podemos ser socorro de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, como assim a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. Então ele se dirige aos coríntios, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. E, sobretudo, a boa vontade suprema. Ele diz, na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era na sua divindade, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos pela sua pobreza. Portanto, não existe caridade verdadeira, intensa, profunda, enquanto nós, de alguma maneira, não nos despojamos exatamente como fez Cristo ao encarnar-se, despojando-se da sua grandeza, como que desfazendo-se da sua glória para nos comunicar a sua vida divina. Que grande a generosidade de nosso Senhor e como essa generosidade deve nos estimular à imitação. Em tudo que nós tivermos que fazer na nossa vida, às vezes a única coisa que nós podemos dar é o nosso tempo, é o esforço de atender bem alguém,
é a capacidade de compartilhar o nosso pouco. Às vezes o que nós podemos fazer por nosso Senhor é deixar de lado uma posição que nós tomamos de uma maneira extremamente assertiva para fazer bem a alguém. Queridos irmãos, nossa caridade precisa ser efetiva. O amor que Jesus menciona no Evangelho precisa ser prático. Peçamos ao nosso Senhor que, pela sua graça, nós sejamos capazes de mais graça e que possamos encarar todas as situações difíceis como não uma dispensa de fazermos o bem, mas como uma ocasião de nos sacrificarmos um pouco mais e de irmos um pouco mais longe para o bem dos nossos irmãos, para a salvação das nossas almas.